Gente, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do canal Geração Anônima. Aqui, na minha cidade já está de noitinha. E eu me programei muito para fazer esse vídeo para vocês, é um vídeo muito importante para mim. Na verdade, eu ia falar sobre esse vídeo na semana passada, mas o Senhor trouxe outra coisa ao meu coração e eu compartilhei para vocês. Você que não viu esse vídeo da semana passada, assista. O tema é Quem Dobrou o Meu Paraquedas. Fala sobre as pessoas que me ajudaram a chegar onde eu estou. Na verdade, fala basicamente sobre a minha mãe adotiva, o quanto foi importante, a presença dela na minha vida, o quanto ela me ajudou, não somente, chegar onde eu estou, mas me salvou literalmente da morte. E para você que não assistiu meu testemunho, está aqui no canal, assista o meu testemunho, está escrito: eu perdi tudo, mas não perdi a minha fé. Perdi literalmente tudo, mas não perdi a minha fé no Senhor. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha e seja muito bem-vindo a esse episódio do canal Geração Anônima. E saiba que esse é um dos vídeos mais importantes que eu tenho feito. Por que esse vídeo é um dos vídeos mais importantes? Porque esse vídeo vai falar sobre o momento mais difícil que eu vivi nesse ano de 2022. Eu falo mais difícil porque eu creio que eu não vou viver momentos tão difíceis como eu vivi nesse ano. Um momento muito desafiador, que mudou toda a minha história. Na verdade, só o fato de eu estar aqui falando para vocês, compartilhando com vocês, é justamente porque eu passei por esse momento difícil e eu consegui permanecer, independente do que aconteceu. E eu quero compartilhar para vocês, eu não escolhi o tema desse vídeo ainda na thumbnail, não fiz ainda, a capa do vídeo, mas esse vídeo vai falar sobre uma viagem que eu fiz com meu filho e eu perdi totalmente o controle. Gente, vocês já passaram por situações que vocês perderam totalmente o controle? Eu vivi isso na minha vida nesse ano de 2022, no começo do ano. No começo desse ano de 2022, eu decidi ir para a escola de missões, Songs 5. Eu vou depois deixar aqui para vocês, abençoou muito a minha vida e eu sei que se alguém tiver querer saber alguma experiência sobre isso e quiser saber, eu vou deixar com certeza para vocês, porque eu fui muito abençoada e muito honrada durante esses 2 anos que eu fui para essa escola. Mas antes de ir para essa escola, eu quero falar para vocês algo. A decisão de ir para essa escola não foi simplesmente uma vontade de estar na escola, mas foi um direcionamento mesmo que eu tive do Senhor. Porque quando eu voltei da escola do ano passado, eu já saí de lá decidida que eu viria. Só que ao longo do ano que se passou, eu perdi a vontade de participar da escola. Só que vinha aquela vontade de ir, vinha aquela vontade de não ir, aquela vontade de ir, não ir. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei: Deus, se for da tua vontade que eu participe dessa escola, coloca esse desejo no meu coração. E o Senhor me fez me lembrar de todos os momentos incríveis que eu passei nessa escola. Eu posso falar com plena certeza que foi um dos momentos que eu mais me entreguei naquela época, que hoje eu sei que vai vir momentos como esse, porque nós estamos evoluindo. Mas foi um momento que eu mais me entreguei, assim, de corpo e alma mesmo, para viver algo com o Senhor. Na primeira vez que eu fui para essa escola. E eu fui sem o meu filho, eu não tinha levado meu filho na época, eu fui sozinha, meu filho foi com meu marido. E foi incrível. E eu fiz essa oração: Deus, eu quero que o Senhor traga ao meu coração essa vontade também de participar novamente. E que surja essa vontade, esse desejo, se o Senhor quiser que eu esteja lá. E eu orei para que viesse a vontade chegou. Eu orei para que viesse o recurso financeiro para participar e esse recurso chegou. Porque essa escola ela é em outro estado, em São Paulo, eu moro na Bahia, e eu teria gasto com passagem de avião, eu teria gastos com a escola mesmo, que a gente paga para ficar na escola, e isso seria um processo. E o recurso chegou. E aí, o que acontece? Eu tenho um filho. Quando eu fui para a escola ano passado, meu filho tinha 4 anos de idade, eu tive coragem, que eu falo coragem mesmo, de deixar ele com meu esposo. Eu senti muita saudade, passei 10 dias fora. Mas nesse ano de 2022, a escola seria 15 dias, diferente do primeiro ano, que foi 10 dias. Então, eu teria que ficar 15 dias longe do meu filho. E eu também planejei fazer umas compras em São Paulo, então eu teria que ficar 15 dias na escola e mais 5 dias em São Paulo, ao todo 20 dias longe do meu filho e do meu marido. Gente, eu falei: meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir ficar tanto tempo longe do meu filho. A gente é muito apegada, a gente tá apegado cada dia mais que passa, ele tem crescido e é muito bom estar perto dele. Ele é um homem de Deus, eu ensino muito e eu ia sofrer por estar longe. Então eu falei: Deus, eu quero muito levar o meu filho. Então eu peguei, conversei com o pessoal da escola, expliquei a situação e, para a glória do Senhor Jesus, o pessoal da escola, aceitou que eu levasse meu filho para participar da escola junto comigo. Só que teria outro problema. Na verdade, não é um problema. Teria, na verdade, outra responsabilidade de mim como esposa, pedir permissão ao meu marido para mim participar dessa escola. Gente, estar debaixo da submissão do seu marido é maravilhoso. Porque quando os dois têm o mesmo pensamento, os dois caminham juntos nas mesmas escolhas, há uma bênção do Senhor.
sabe? E eu sou muito submissa ao meu marido. Eu só compro se ele disser que sim, eu só vou se ele disser que sim, porque não é só eu, somos nós, da mesma maneira ele. E eu falei com o Senhor, Deus, se o Senhor deseja mesmo que eu vá, eu quero que o Senhor fale com o meu marido também, que eu preciso estar nessa escola, porque eu jamais iria se ele não permitisse. E que ele permita também que eu leve meu filho, porque ele vai ficar sem mim e sem o filho dele durante 20 dias. E eu orei, fui conversar com meu marido, expliquei que eu queria muito, que me surgiu o desejo no meu coração, que eu queria muito participar, né? E eu me lembrava muito dos momentos de entrega. E eu falei com ele que a gente pretende ter outro filho, e eu vou ser mãe, e eu não poderia ir tão cedo. E simplesmente ele falou, pode ir. Se depender de mim, se você deseja no seu coração, pode ir. Aí eu peguei e falei, eu vou ter que levar João. Aí ele falou, agora já é diferente a situação. Deixa ele, eu tomo conta, eu vou ter que ficar sem ele, eu vou ter que ficar sem você. Eu falei, meu amor, mas eu preciso levar. E, gente, eu tinha no meu coração também de que esse momento da escola de missões não seria só um momento meu, mas seria um momento do meu filho também, sabe? De ele ficar nessa atmosfera de busca, de louvores, né? De palavras. Seria importante para mim que ele passasse por isso, né? Então eu falava, você vai ser uma escola de missões para mim, mas vai ser para o meu filho também. Eu queria deixar que ele passasse por essa experiência de viver isso, é tão importante. E meu marido concordou. E amém por tudo, agradecer ao Senhor, fiquei muito feliz. E aí, quando eu fui comprar as passagens de avião, eu senti algo assim, tentando impedir. E eu tive que persistir, comprei passagem de avião. Tive que tirar documentos do meu filho, porque ele não tinha nenhum documento, só tinha certidão de nascimento. Tive que tomar a vacina contra o Covid, porque até o momento eu conversei com meu esposo, a gente tinha decidido não tomar essa vacina pelo fato de ser uma vacina de testes ainda. Eu sei que tem pessoas que é a favor da vacina, e amém por tudo. Eu respeito opiniões de pessoas, mas eu tinha decidido que eu não ia tomar a vacina. Mas como a escola, eles decidiram, ou a gente teria que fazer um teste 72 horas, ou então a gente teria que tomar a vacina, eu decidi que seria mais fácil tomar a vacina. Tomei a primeira dose da vacina do Covid. Gente, eu fiquei muito ruim na primeira dose do Covid. Eu tive todos os sintomas do Covid. Eu tive, na verdade, o próprio Covid. E fiquei realmente ruim mesmo. Quando eu tomei a vacina do Covid, 3 dias antes eu ia viajar, né? Aí eu tomei a vacina, 3 dias depois eu viajei. Na viagem, eu passei super mal, não curti a viagem, viajei com a minha família, né? Por um tempo de descanso, até porque eu ia ficar 20 dias fora só com meu filho. E eu passei muito mal nessa viagem. Meu Deus, eu pensei que eu ia morrer com todos os temas do Covid. Eu tive literalmente Covid. E aí, tem até uma pessoa que me questionou, por que você tá tomando essa vacina, que essa pessoa também é contra. E eu falei, né, que o preço que eu estava pagando por tomar a vacina, ainda sem querer, porque eu sabia que era obrigada, o preço não era tão maior do que o prêmio que eu ia receber do que estar na escola durante os 20 dias, né, durante esses 15 dias de escola, mais 5 em São Paulo. E tudo bem, deu tudo certo, tomei a vacina, eu fiquei muito ruim, né? Mas eu entendi, Deus, se é a sua vontade, eu sei que eu vou me curar, eu sei que eu vou. Aí fui, tomei a outra segunda dose da vacina e fiquei ótima. Só que acontece, gente, no meio de todo esse processo, existia algo que me preocupava em relação a essa viagem, né? Eu não sei quantas mães estão assistindo esse vídeo, ou avós, não sei, você que vai ser mãe, mas a ciência, elas explicam que algumas crianças passa por um processo chamado terror noturno, que é um processo de adaptação em relação ao sono da criança. As crianças, elas não sabem dormir, né? Elas não sabem dormir, elas começam a aprender a dormir. E nesse processo de aprender a dormir, tem algumas crianças que passam por um tempo de que elas acordam, elas choram, elas têm pesadelos, e é algo muito difícil de se lidar, né? E o meu filho estava passando justamente por essa fase desse terror noturno. Há algum tempo eu estava sem dormir, e era sempre a mesma horário, dava 3 horas da manhã, meu filho sempre acordava chorando, sempre acordava chorando. E pelo fato de ele também ter muita informação em relação à televisão, em relação a jogos, a mente dele não parava, e quando ia dormir, aí essas informações vinham bombardear a mente dele, e ele sempre assustava e nunca dormia. Então, antes de ir para a escola, eu decidi fazer um jejum de 10 dias em prol da vida do meu filho, para me chegar na escola e dormir. Eu estava com tudo preparado, passagem comprada, tudo que eu precisava comprado, os documentos prontos, tudo certo para participar da escola.
E só havia esse empecilho, a questão de meu filho não conseguir dormir. Fiz o jejum, deu o dia de viajar para São Paulo. Eu estava muito cansada, gente. Estava muito cansada mesmo, assim. Sabe quando você sente você sobrecarregada? E ainda assim, eu falei, Deus, eu fiz esse compromisso, eu dei a minha palavra, eu guardei no meu coração nesse tempo para essa escola, e ainda assim eu vou. Meu esposo me levou no aeroporto, peguei o avião junto com meu filho, fui para São Paulo. Fui recebida no aeroporto junto com outros alunos que iam participar da escola. Chegamos no lugar onde ia ter a escola em São Paulo e teve todo o protocolo de higienização, porque a gente ia ficar reunido durante tantos dias. Fomos obrigados também a usar máscara para se proteger, tudo tranquilo. Cheguei lá, tomei banho. Só que aconteceu uma coisa na escola, gente. Eu botei muita expectativa, não somente no que o Senhor poderia fazer, mas nas pessoas. Ano passado eu conheci pessoas incríveis, pessoas que me acrescentaram coisas assim sobrenaturais à minha vida, fiz muitas amizades. Quando eu decidi para Songs esse ano, eu também pensava nas amizades, nas pessoas que eu iria encontrar naquele lugar. E assim que eu cheguei no sítio, eu reparei que não tinha tantas pessoas que eu conhecia, era todo mundo novo. E eu sempre fui uma pessoa muito fácil de fazer amizade. Mas eu fiquei um pouco desanimada. Eu não vou mentir pra vocês, quando eu vi que não tinha quase que eu conhecia, eu falei, pode ser que vai chegar mais pessoas. E eu fui observando durante aquele dia, eu cheguei mais ou menos meio-dia. E quando deu a noite, não chegou muitas pessoas, né? E eu fiquei um pouco desanimada. Mas amém por tudo. Era uma oportunidade de ouvir a palavra, de conhecer pessoas. E tudo bem. Gente, só que na noite que começou a escola, a abertura da escola, a palavra da escola, naquela noite, me veio um sentimento muito ruim, de tristeza no meu coração. E eu fiquei muito abatida, sabe? E eu me isolei um pouco, né, na hora que começou as ministrações, a abertura da escola, eu fiquei num cantinho, assim, bem sozinha. E me veio um clamor no meu coração, sabe? Em relação à minha própria vida, e muita tristeza, e eu chorei muito, eu chorava inconsolavelmente sem parar, por não entender o porquê que eu estava triste. Eu tinha conseguido chegar onde eu queria chegar, eu consegui o sim do meu marido, o amém das pessoas para levar o meu filho, o recurso financeiro, tudo para estar naquele lugar, mas havia uma tristeza muito grande no meu coração, eu não conseguia entender porque eu estava tão triste, sabendo que eu estava no lugar que eu tanto desejava estar. E eu fiquei tão triste que eu me arrependi de estar naquele lugar. Vocês acreditam nisso? Que vivendo o sonho, eu me arrependi de estar naquele lugar e aconteceu dessa forma. E eu me lembro da palavra, né, que foi ministrada naquela noite, né, por Iago. Ele é o dono da escola, né, ele foi a primeira pessoa a ministrar e ele falou sobre permanecer. E aí vou pegar para vocês aqui pra gente dar o texto base, né, do que ele falou sobre permanecer. E em Atos 1, fala sobre a promessa do Espírito Santo. Em Atos 1, Jesus deu a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até que o Pai envie a promessa, conforme ele lhes disse antes. O que me chamou muita atenção aqui? Não saiam de Jerusalém, permaneça até que o Senhor mande o Espírito Santo. E na Bíblia a gente entende que aqueles homens, eles permaneceram em Jerusalém até o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, o Senhor mandou realmente, né, a presença do Espírito Santo, todos foram batizados, e aí começa o ministério da igreja, e é maravilhoso tudo isso. Só que no meio dessa palavra, né, ele falou coisas que me impactou muito. Naquele primeiro dia de estar tão triste, até ao ponto de querer ir embora da escola, né? E ele falou que todas as vezes que algo nos desafia, nós queremos começar tudo do zero. Encerrou ali a ministração para mim. Eu ouvi e fui dormir. Gravei essa ministração no meu celular e fui dormir junto com meu filho, orando ao Senhor para que ele dormisse a noite toda. Foi a primeira noite que nós chegamos lá. E amém, foi maravilhoso. Meu filho dormiu a noite toda. Uma moça também levou uma filha, a filha dela de 5 anos. E meu filho fez amizade com essa menina. E foi maravilhoso para ele estar lá, né, nessa escola junto com essa menina. E Deus é tão bom que até isso o Senhor preparou alguém para ficar junto com meu filho, para que eu pudesse receber, para que ele pudesse brincar. E incrível, foi muito bom mesmo. E aí, no outro dia, eu fiquei esperando pessoas aparecerem, pessoas conhecidas, e as pessoas conhecidas não apareceram. E eu fui ficando frustrada com isso. E o que acontece?
O segundo dia, né, foram mais palavras, administrações, e eu com meu coração da mesma forma, triste. Triste, 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 triste. Não a tristeza de chorar no segundo dia, mas uma tristeza no meu coração por não entender porque eu estava triste. E na noite do segundo dia de escola, eu estava, né, com meu filho no quarto, dormindo, super cansada, porque é muitas atividades, é muito intensa a nossa busca, a nossa entrega e tudo. Eu estava tão cansada, estava dentro do quarto, dormindo com meu filho. Dentro do quarto acho que tinha mais ou menos umas 20 meninas, são várias beliches, né? E o meu filho começou a chorar, gente. Gente, eu fiquei desesperada mesmo. Porque eu, como mãe, na minha casa, eu tenho todo, né, o conhecimento de lidar com essa situação. De ele chorar, eu acordar ele, eu conversar com ele, eu ligar a luz, eu acalmá-lo. Eu tenho todo o controle dentro da minha casa, só que eu não estava na minha casa. Eu estava em um lugar totalmente estranho, com pessoas estranhas. E um lugar que, assim como eu, pessoas tinham pagado para participar daquele momento. E eu achava injusto demais da minha parte querer que as pessoas fossem prejudicadas porque o meu filho estava chorando. Naquele momento, meu filho começou a chorar. Eu peguei ele no colo, saí de dentro do quarto e sentei lá fora. Tava muito frio. São Paulo é quente quando é quente, mas como a gente estava não dentro de São Paulo, mas no interior, em um sítio, lá era muito frio mesmo à noite. E tava na madrugada, como sempre, 3 horas da manhã, meu filho acordou e começou a chorar. E eu levei ele lá pra fora, porque eu não queria acordar as meninas do quarto, não queria incomodar as pessoas. Coloquei o meu filho sentado comigo lá fora e comecei a tentar acordá-lo. E ele assustou e começou a chorar mais alto ainda. Eu fiquei muito mais preocupada porque eu estava incomodando as pessoas. E aí meu filho parou de chorar, encostou um pouco assim perto de mim, dormiu. E naquele momento, gente, eu comecei a chorar de uma forma desesperadamente. Ao mesmo tempo que eu estava desesperada, chorando, eu estava muito chateada. A gente passa por algumas situações que a gente acaba culpando Deus, sabe? Porque coisas estão acontecendo, porque a gente pediu tanto, a gente entregou tanto a Deus e por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem. E eu cheguei a me perguntar ao Senhor Deus, por que o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui para passar por essa situação? Deus, eu não orei tanto ao Senhor para que o Senhor não deixasse isso acontecer. Deus, eu não fiz um jejum de 10 dias para que o meu filho dormisse, meu filho não está dormindo. Gente, eu fiquei desesperada e ao mesmo tempo muito chateada, muito brava mesmo assim, por estar lá, por ter decidido estar e porque o Senhor tinha permitido que eu passasse por essa situação. E nesse momento as lágrimas desceram sobre o meu rosto, sabe? E eu comecei a pensar, eu preciso dar um jeito para resolver esse problema. Gente, quando eu falei para vocês que foi uma viagem que eu perdi todo o controle, foi justamente que quando eu saí da minha casa, decidi ir para essa escola, eu tinha planejado tudo, nada daria errado. Até a comida certa para meu filho comer durante esses dias, no caso os lanches que ele precisava comer, eu levei, contando todos os dias contados. Eu fiz todos os planos para que nada desse errado. E naquele momento que isso aconteceu, eu me vi literalmente perdendo o controle de tudo, porque eu não sabia o que fazer. E eu criei tanta expectativa que fosse tudo tão perfeito, que quando eu vi meu filho daquele jeito, foi como se uma bomba tivesse caído, eu tivesse caído dentro de um buraco bem fundo e não soubesse mais sair. Eu simplesmente voltei pro quarto, levei ele pra cama novamente, ele tinha parado de chorar, e eu coloquei na minha mente que eu precisava arrumar uma maneira de resolver aquele problema. Sabe por que eu pensei dessa forma? Porque eu estava acostumada a resolver todos os problemas da minha vida. Chega um momento da nossa vida que a gente vai estar confortavelmente onde a gente sonhou, a gente vai ter o nosso trabalho dos sonhos, a gente vai ter a família maravilhosa, a gente vai ter a casa perfeita, a gente vai ter tudo que a gente sonhou e a gente vai fazer todos os nossos planos. Nós não vamos mais achar que precisamos do Senhor. Nós vamos botar aquilo dali, vamos botar aquilo ali e vamos só falar: Deus abençoa, 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 abençoa. Muitas vezes nós nem ouviremos a voz do Senhor, vamos tomar decisões e inventar na nossa mente de que Deus está no meio disso e a gente vai falar: Deus só abençoa, só abençoa, só abençoa. Quando eu passei por essa situação, a minha ficha caiu. Eu comecei a perceber que eu tinha perdido todo o controle. Mas eu não percebi que eu perdi o controle de uma forma normal e que eu precisava perder esse controle, que perder o controle é bom. Eu percebi assim que eu fiz a escolha errada, que não era para mim estar lá e que eu precisava ir embora. Eu entrei no quarto, deitei na cama e eu não dormi. A minha mente começou a arquitetar o que eu iria fazer. A primeira coisa que eu pensei vou embora.
Depois eu falei, eu não posso ir embora porque eu preciso pro centro de São Paulo, preciso ficar lá durante 5 dias, que eu tinha um compromisso em São Paulo depois da escola. Eu não posso ir embora. E a questão da passagem de avião também eu teria que antecipar e tudo. A segunda coisa foi, eu vou ligar para uma amiga minha que mora em São Paulo, pedir para ir para casa dela para ficar lá. E a terceira coisa foi, eu vou alugar um hotel perto aqui da chácara pra eu ficar vindo e voltando todos os dias com meus filhos. E não vou mais dormir aqui, porque como não tem como a gente dormir sozinho, eu vou ter que ir embora, dar um jeito, né? Só que, gente, tudo é muito caro e tudo é muito longe. Eu não teria essa possibilidade de ir alugar um lugar pra me dormir, né? Seria muito difícil, até porque eu ia ficar 15 dias em São Paulo. Eu tinha que alugar uma casa, que eu ia ficar 15 dias, né? E aí, eu liguei pra essa amiga minha, perguntei se eu podia ir pra casa dela. Ela falou que sim, que não tinha problema nenhum, só que minha amiga morava muito longe. Eu não poderia ir de metrô, porque eu não conhecia nada lá em São Paulo. Eu teria que ir de Uber e ficaria um valor muito alto pra me chegar lá. Mas eu estava disposta também. Eu só queria, gente, dar uma solução pro meu problema, independente. E aí eu acordei no outro dia de manhã e, gente, eu não conseguia falar, eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar, as pessoas vinham, me cumprimentavam, me davam bom dia e eu mal conseguia responder de tão triste que eu estava com essa situação. E na hora do café da manhã, eu fui tomar café, deixei meu filho dormindo, as pessoas me abordavam, perguntavam se eu estava bem porque me viam com semblante triste, eu não conseguia nem falar, eu chorava novamente. As pessoas acho que não me conheciam, não sabiam o que eu estava passando, acho que falavam, essa menina deve ter algum problema. Chora sem parar. E realmente eu chorava. Eu não chorava só nas ministrações, mas eu chorava também comendo, eu chorava no quarto, eu chorava tomando banho, eu fiquei desesperada. Há muito tempo eu não tinha essa sensação, sabe, de insegurança. E nessa noite, nesse mesmo dia, eu chamei uma pessoa, né, que eu conheci na escola do ano passado, mas essa pessoa não era mais aluna, trabalhava na escola. E essa pessoa não pôde nem tanto ficar comigo, dando atenção, sendo amiga. E aí eu pedi pra ela me ajudar. Ela falou, Ana, a gente pode conseguir um lugar pra vocês dormirem, só que aqui na chácara não existe nenhum lugar que está vazio, né? Você precisava dormir com algumas pessoas. E essa pessoa falou, vamos dormir nos quartos dos staffs. Quem são os staffs? As pessoas que servem na escola. E eu fiquei tão preocupada, eu falei, mas eu tô tão preocupada em dormir lá, é porque eu vou ter que levar meu filho pode acordar as pessoas, e essas pessoas trabalham na escola, são pessoas que dormem mais tarde, acordam mais cedo, e eu não queria de forma alguma incomodar essas pessoas. Mas ainda assim eu preferia ir pelo menos pro quarto dos staffs do que ficar no quarto das meninas que pagaram a escola como eu paguei, e elas seriam incomodadas em ficar lá, né, ouvindo meu filho chorar. Desci pra esse quarto. Gente, quando eu cheguei lá eu tive uma sensação muito ruim, sabe? E eu fui, né? Fui com ele. Gente, meu filho, ele não dormiu. Ele passou a noite inteira chorando. E o terror noturno, dependendo das crianças, elas não só conversam, acordam, ou às vezes andam, às vezes levantam, não. O meu filho, ele chorava. Ele chorava, sem parar. E eu eu não dormi a noite inteira. Quando amanheceu, eu peguei ele, levei pro quarto novamente, que a gente estava ficando, e deitei lá, ele dormiu. Geralmente, de dia ele dormia tranquilo. Aí eu fui pra lá umas 6 horas da manhã, ele dormiu até umas 9 da manhã, a gente foi tomar café. E foi aquele dia muito difícil pra mim, o terceiro dia, e eu muito triste, e eu chorando, sem parar. Falava, meu Deus, eu vou ter que ir embora. E eu pensei novamente, eu preciso ir embora. Então, eu conversei novamente com a direção da escola e pedi, pelo amor de Deus, que eu precisava dormir sozinho com meu filho. Eu preferia ficar sem dormir a noite toda, ele chorando em qualquer lugar, do que incomodar pessoas. Porque a minha preocupação naquele momento era incomodar as pessoas que estavam naquele lugar. E aí eu pedi pra mim dormir só, e não tinha nenhum lugar pra mim dormir só, realmente não tinha. Eu pedi, pelo amor de Deus, deixa eu dormir no refeitório. E a esposa do dono da escola falou que ela não poderia deixar, porque eu ia dormir no chão, e ela não ia conseguir me ver dormindo no chão com meu filho. E depois de muita insistência, eles falaram que sim, que eu poderia dormir, até providenciar um lugar pra me estar com ele. E vai lá eu pro refeitório dormir com meu filho. Lá era um espaço muito grande, o refeitório tinha vários vidros, né? Ele era quase todo de vidro, tinha várias janelas de vidro, não eram janelas, mas eram vidros. Tinha uma porta que não trancava, nem do lado de dentro, nem do lado de fora, 2 portas de entrada e saída, e um espaço muito grande, cheio de mesas e cadeiras. E eu fui dormir lá com meu filho. Gente, eu não dormi. Passei a noite toda acordada, porque eu ficava olhando para o lugar muito aberto, com várias portas de vidro.
E eu não consegui dormir, eu fiquei muito assustada, muito, muito assustada. E as portas abertas, e lá não era só um sítio com a gente, lá existia várias casas, né? No interior a gente via trator passando, carros entrando e saindo. E tinha uma pessoa lá desse interior que soltava os cachorros à noite. E os cachorros ficavam ruivando à noite, eu ficava assustadíssima. Juntava o lugar que eu tava, sozinha com meu filho, desprotegida, com os cachorros ruivando. Gente, foi assim, assustador. E eu ficava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Gente, foi muito difícil pra mim, sabe? Foi muito difícil mesmo. Eu nunca tinha passado uma situação tão difícil assim, recente. Claro, eu passei situações difíceis, como morar na rua, como perder tudo. Mas eu tinha a minha mãe. E naquele momento eu não tinha ninguém, né? Eu tava longe do meu marido, eu tava longe do meu conforto, da minha cama, da minha casa, do meu trabalho, da minha mãe, que tá muito perto de mim, sempre cuidando. Eu estava longe de tudo que eu precisava. E isso dá medo, tá longe de tudo que eu precisava. E eu dormi no refeitório durante 3 dias, né? Não dormi, permaneci naquele lugar durante 3 dias. E aí, gente, eu comecei a entender aos poucos, né? Que eu precisava permanecer naquele lugar, independente do quadro que eu estava vivendo, né? E eu comecei a entender, ou eu confio no Senhor. Gente, eu não tinha outra escolha. Eu não tinha outra escolha. E o pior de tudo nessa situação foi porque eu estava tão triste, eu estava tão sem entender o que estava acontecendo que eu me fechei. Me fechei para as pessoas, me fechei para as amizades, para os relacionamentos. Gente, eu sou a pessoa mais fácil de fazer amizade. Eu faço amizade no ponto de ônibus. Eu faço amizade numa fila de banco. Em qualquer lugar eu faço amizade. Eu sempre começo a falar sobre o tempo. Sempre dá certo você falar sobre o tempo. Começo a falar sobre o tempo e termina falando sobre Jesus. Eu faço amizade com todo mundo, mas lá eu não consegui fazer amizade com as pessoas. Eu me senti muito triste, muito sozinha. Eu me fechei, eu me isolei. E pelo fato de eu não estar mais dormindo no quarto com as meninas, acabei me distanciando, querendo ou não, né? Lá tinha muitos adolescentes na escola e eu já era mãe, já era casada, já tinha família, então até os assuntos eram assuntos diferentes de se lidar. E a gente vê quando a gente chega em certos lugares, as pessoas começam a fazer amizades, né? As pessoas se identificam e eu fiquei no meu cantinho o tempo todo. Isso pra mim foi muito difícil, né? Lá tem uma reunião de grupos. E eu via que as pessoas tentavam me incluir. Eu entrava muitas vezes nessas reuniões, muda e saía calada, não falava nada, só escutava, né? Às vezes tinha alguns momentos, né, que a gente veio discutir sobre os livros que a gente leu, às vezes dava minha opinião. Teve um teatro lá também muito bom que eu participei, não tão, mas eu tentei participar. Quem me conhece mesmo de verdade sabia que eu estava passando por algum problema. Quem não me conhece não entendia nada e as pessoas acabavam ficando no lugar delas e eu acabava ficando no meu lugar. E eu permaneci. E aí teve uma noite que teve uma ministração e eu chorei muito, 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 muito mesmo, gente. Eu rasguei meu coração de uma forma que eu jamais tinha feito na minha vida, acredito. Durante esses 5 anos pra cá que eu conheci Jesus, que as coisas começaram a mudar. E nesse dia eu rasguei meu coração, falei, Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de você. Deus me ajuda. E naquela mesma noite o dono da escola me chamou e me avisou que existia um quarto vazio na escola, mas esse quarto ficava as pessoas que iriam ministrar. Nesse quarto atualmente estava ficando um homem, né, um americano, ele veio ministrar na escola, ele iria sair no outro dia, e ele falou para mim que eu poderia ir para lá com meu filho, para não ficar mais dormindo no refeitório. E eu fiquei muito feliz, eu entendi que aquela resposta era uma resposta de Deus, e eu fiquei muito feliz com a resposta, mas mesmo tão feliz, eu me sentia tão triste. Gente, eu nunca fui para um lugar com tantas pessoas para me sentir tão sozinha. Foi a primeira vez na minha vida, assim, que eu tava com tanta gente, mas eu me senti sozinha. E aí passou o dia todo, e nesse dia à noite, o pessoal limpou o quarto e eu entrei com meu filho. E eu acabei imaginando que eu teria paz, né? Que meu filho iria dormir, que ia dar tudo certo, que ia ficar tudo bem, mas meu filho não dormiu. Eu passei literalmente 15 dias sem dormir. Sem dormir. Eu começava a dormir, tipo assim, eu dormia com ele das meia-noite a 2, 3 horas da manhã. Quando dava 3 horas, ele não dormia mais chorando. E ele começava a dormir às 6 da manhã, até umas 9. Meu tempo de dormir era esse. Era um sono muito ruim. Mas eu estava melhor, eu já não estava incomodando mais as pessoas, eu não estava mais atrapalhando as pessoas. Eu só queria estar no lugar sozinha, sabe? Quando houve a abertura da escola, no primeiro dia que eu falei pra vocês que eu chorei bastante, eu senti o Senhor falando no meu coração de que Ele tinha me separado naquele tempo de todas as pessoas. Não me separado porque eu era melhor do que as pessoas, mas porque Ele desejava ter um tempo sozinho comigo.
E quando o Senhor falou aquilo no meu coração, eu não tinha entendido. Mas ao longo do processo que eu estava vivendo na escola, eu entendi que o Senhor estava me separando para ter um tempo comigo a sós. E que eu que não tinha há muito tempo esse tempo a sós comigo. E voltando aqui, né, para as anotações que eu fiz, que eu quero dividir com vocês. Naquele dia, né, da abertura da escola, a pessoa que ministrou, que trouxe a palavra sobre permanecer, ele falou, né, que todas as vezes que algo nos desafia, queremos começar do zero. E eu quis começar do zero, porque eu vi um desafio na minha frente, eu literalmente queria abrir mão de tudo, queria ir embora e deixar tudo para trás, né? Eu quis isso. Ele também diz, né? Ele também falou que nós precisamos continuar, mesmo que seja imperfeito. E na Bíblia, há vários relatos de homens e mulheres que se deparou com desafios, mas eles não olharam para as circunstâncias, mas para a promessa que Deus havia feito. E ele também diz que quando Deus diz algo ao nosso respeito, é eterno, né? Então, se a gente for olhar na Bíblia, José mesmo, Deus falou algo para José. Depois que José teve aquele sonho, ele compartilhou com seus irmãos e não foi perfeito, né? Não aconteceu da forma perfeita, mas houve um processo para José viver todos os sonhos e os planos que o Senhor tinha, né? José passou por momentos que ele permaneceu ainda que fosse tão difíceis, e muitas vezes o Senhor vai nos levar a passar por momentos que nos leve a permanecer ainda que seja tão difícil, né? E eu comecei a entender que não era porque não estava sendo da maneira que eu desejava que fosse, que o Senhor não estava comigo, mas que o Senhor estava comigo independente de tudo que estava acontecendo comigo, né? E é muito importante a gente saber os processos, entender o que o Senhor tem para as nossas vidas, né? E existe um ciclo de maturidade. Para começar a fazer o que o Senhor tem nos chamado para começar. E nós precisamos permanecer, pois o mais importante não é o começo, mas é o final. A Bíblia diz que o final é melhor que o começo. Muitas pessoas, elas começam bem a sua carreira, né? Mas elas não permanecem, elas não finalizam. Ele falou algo que eu achei muito interessante, né? Se não desistimos, nós venceremos. O segredo para vencer é não desistir. Quem não permanece não vê a promessa de Deus. Então, quando eu comecei a refletir sobre a palavra, né, que eu precisava permanecer. Se eu não permanecesse, eu não iria vencer. Se eu não permanecesse na escola, eu não iria ver a promessa de Deus. Eu comecei a mudar dentro de mim e comecei a perceber que o Senhor estava comigo. E teve um momento, né, que quando eu ainda estava hesitando em ir embora, o Senhor trouxe algo no meu coração. A Bíblia diz que o Senhor, ele não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que desistem, mas naqueles que avançam. E se eu tivesse desistido, se eu tivesse ido embora, eu sabia que o Senhor não teria prazer em mim. Porque se eu tive todos os sims e os améns do Senhor para estar naquele lugar, eu sabia que o Senhor tinha uma promessa para minha vida naquele lugar, mas eu precisava permanecer naquele lugar. Eu precisava entender que ainda que eu não estivesse no controle, o Senhor não tinha perdido o controle da minha vida. Isso é muito importante a gente entender isso, né? E nós podemos até mudar, os nossos sentimentos em momentos de dificuldades, mas a promessa do Senhor, ela nunca vai mudar em relação a nós, né? E ainda que eu estivesse vivendo uma circunstância ruim naquele momento, ainda que eu achasse que eu não poderia conseguir, o que o Senhor já tinha determinado para mim naquele tempo, naquela escola, iria acontecer, mas também dependeria do meu posicionamento. Eu sei que a única pessoa que pode me sabotar e sabotar os planos do Senhor para minha vida, acima de todas as pessoas, de todas as dificuldades, essa primeira pessoa vai ser eu mesma. Se eu acreditar, se eu crer, se eu permanecer, se eu confiar no Senhor, vai dar certo. Mas se eu também desejar e desistir, dizer que eu não vou conseguir, eu também não vou conseguir. Por isso que é importante permanecer. E continuando a história, né, para vocês, esse testemunho, eu permaneci. Eu começava a pensar, né, Pai, eu sei que o Senhor está comigo. E eu fui vencendo dia após dia. Teve dias que eu estava muito bem, tinha dias que eu estava mais ou menos, tinha dias que eu me sentia amada, porque eu conversava com uma pessoa ou outra, dividia uma experiência, mas tem dias que eu não conversava com ninguém, eu ficava somente com o Senhor. E eu fui recebendo as palavras, eu fui ouvindo, eu fui me fortalecendo no Senhor naquelas palavras, eu fui entendendo que o Senhor tinha um propósito com a minha estadia na escola.
E foi um processo, né? E o meu filho, gente, ele se divertiu muito. O meu filho, ele brincou, ele recebeu palavras, ele fez amizades. O meu filho fez amizade até com pessoas que eu não fiz. Tem pessoas da escola que eu não conheci, mas meu filho conheceu. Meu filho, ele foi amado, ele foi abraçado, ele foi cuidado, ele foi mimado. Meu Deus, meu filho, ele foi tão amado. E quando eu via as pessoas amando o meu filho, eu falava: Deus, obrigada, Pai. Porque ainda que pareça tão difícil pra mim, eu sei que o Senhor nos ama. Eu sei que o Senhor tem levantado pessoas para amar e cuidar do meu filho. E pra ele foi uma experiência incrível. Eu tenho certeza que até hoje foi a melhor experiência que ele viveu em relação a viajar pra um lugar. Ele sente saudade das pessoas, ele sente saudade do lugar, ele pede pra voltar. Pra ele foi muito bom. Então chegou um momento, né, na escola, que eu tinha que decidir realmente se eu queria viver o que o Senhor tinha ou se eu iria estacionar. Né, e baseado na própria palavra do Senhor sobre permanecer e não retroceder, eu permaneci e fui até o final. E durante esses dias, eu comecei a orar ao Senhor para que o Senhor fizesse, para que o Senhor me fizesse entender para que eu estava lá, né? E assim, um dos motivos também de ter decidido ir para Songs e para São Paulo e naquele tempo foi porque o Senhor tinha colocado algo no meu coração, né? O podcast. Já falei para vocês sobre isso aqui no canal, que esse canal não vai contar só a minha história, mas vai contar a história de outras pessoas que viveram momentos com o Senhor, outras pessoas que têm relacionamento com o Senhor, que passam por processos, mas ainda assim não desistem, né? O objetivo da minha vida hoje não é só contar o que o Senhor faz, mas o que o Senhor está fazendo na vida de outras pessoas. E quando eu cheguei na escola, o intuito de ir também para a escola foi para que depois da escola eu viesse a comprar todo o equipamento, como eu já falei no canal no outro vídeo, para mim começar esses planos que o Senhor tem, para mim começar a contar histórias de pessoas. E eu sabia que se eu fosse embora, eu não poderia comprar esses equipamentos, eu não poderia, né, começar com esse propósito, e eu também sairia como uma perdedora, porque aquele que desiste, muitas vezes, ele vai ser visto como um perdedor, e eu não queria ser visto como um perdedor, não para os homens, mas pelo Senhor, porque naquele momento a coisa que mais me preocupou não foi o que as pessoas iriam pensar de mim. Aquelas pessoas não são pessoas do meu ciclo social, aquelas pessoas não sabem quem eu sou, ainda que a gente estabeleceu uma amizade, eu não iria ver aquelas pessoas novamente, mas eu sabia que o Senhor estava olhando para mim. Eu sabia que se eu desistisse, eu estava desistindo do que o Senhor tinha para minha vida e não do que as pessoas tinham para minha vida. Então eu permaneci. E ao longo destes dias na escola, eu estava orando ao Senhor para que trouxesse ao meu coração confirmações sobre o podcast, mas também um nome para o meu podcast, o nome do meu canal. E assim, faltando mais ou menos uns 3 dias para acabar a escola, uma pessoa pregou falando sobre uma geração que o Senhor iria levantar de pessoas que não eram conhecidas para trazer o evangelho, que nós fazemos parte dessa geração, e o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre essas pessoas que ele desejava compartilhar a história, sobre uma geração anônima. E esse é o propósito do canal, Geração Anônima. Gente, eu tenho certeza de uma coisa, falo para vocês de todo o meu coração: se eu estivesse em casa, nunca surgiria esse nome no meu coração. Se eu estivesse em casa, eu não teria essa inspiração do Espírito para colocar esse nome, né? Então eu estava naquele lugar com um propósito, eu estava naquele lugar por um motivo, o Senhor me trouxe com um propósito. E a coisa mais incrível que aconteceu lá na escola, não somente a questão do nome que o Senhor confirmou no meu coração do podcast, mas Deus fez algo sobrenatural naquele lugar, sabe por quê? Lembra quando eu falei para vocês aqui que quando Deus diz algo a nosso respeito eterno, eu recebi várias palavras que o meu chamado é mulheres, né? Eu recebi várias palavras que através da minha vida eu iria tocar outras vidas de mulheres. Recebi várias palavras que o meu testemunho ele chegaria em lugares que eu nunca imaginei que chegaria. E eu sempre pensava: Pai, será que o Senhor vai me levar naqueles lugares? Será que eu vou lá dar meu testemunho? E eu não tinha certeza de como isso iria acontecer, né? Mas há 1 ano atrás eu tinha colocado meu vídeo no YouTube contando o meu testemunho do que o Senhor tinha feito. E esse vídeo não tinha visualizações, pessoas não estavam assistindo esse vídeo. Só, gente, que na escola, perto de acabar, eu recebi uma notificação do YouTube dizendo, me parabenizando, porque eu tinha conseguido os meus primeiros 100 inscritos no canal. E eu tomei um susto, falei: 100 inscritos? Como assim 100 inscritos? Eu não tinha ninguém no meu canal, ninguém assistiu o meu canal. E quando eu entrei, tinha 100 inscritos e vários comentários e várias visualizações. E eu fiquei muito feliz. E aí eu tive certeza naquele dia que realmente era isso que o Senhor queria, que o Senhor trouxe algo ao meu coração. Gente, e muitas vezes o Senhor vai nos pedir para fazer algo
que da nossa forma natural, na nossa escolha natural, no nosso poder de escolher, a gente não faria. Gente, chegar aqui e pegar uma câmera e contar meu testemunho era coisas que eu não teria coragem de fazer. E muito menos convidar pessoas para contar a história delas para mim, eu não teria coragem de fazer. Era algo que eu tinha dúvida no meu coração, porque eu tinha plena certeza que há mais ou menos 1 ano atrás o Senhor botou esse desejo no meu coração de contar histórias de pessoas. E eu não me via capaz de contar a história de pessoas, eu não tinha recursos para comprar equipamentos, eu não sabia como começar, eu não sabia nome, eu só tinha um desejo. Mas quando algo tá no seu coração que é tão grande que não vem de você, mas está no seu coração, você pode ter certeza que o Senhor te direcionou. A esposa do meu pastor, Leilane Bahia, ela estava ministrando no Rema, no treinamento bíblico Rema, falando sobre isso, né? Sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai nos guiar dessa maneira. Ele vai nos levar a ter sensações no nosso coração, ter impressões no nosso espírito de coisas grandes e que nunca vai vir de você. E realmente comigo foi assim. Não, de forma alguma viria de mim, né? Essa impressão era algo muito grande. Eu não me imaginava vendo a minha história sendo visualizada na internet, ainda que Deus falou que ele iria fazer, mas eu não via isso, sabe? Com os meus olhos naturais. Mas quando o Senhor fala algo sobre você, isso é eterno. Isso já foi feito, né? Já foi feito, já foi estabelecido. Só falta a gente nos posicionar para vivermos a promessa do Senhor. E, gente, eu entendo que naquele momento que eu permaneci naquela escola, que eu não desisti, foi um sim para Deus, que independente da situação que eu estava passando, eu ia permanecer nele. E esse sim que eu dei para ele, esse controle que eu dei para ele, fez com que ele agisse em todas as outras coisas que ele desejava agir. Eu tenho certeza que se eu viesse para casa, isso não teria acontecido. Eu não estaria conversando com vocês. Eu já não teria tirado esse plano do podcast do papel, que ele já está saindo do papel. Eu não teria vivido essa experiência tão incrível que eu vivi. Porque eu permaneci, porque eu não desisti. Mesmo na dificuldade, eu criei que o Senhor estava comigo. E isso é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom saber que você está seguindo o caminho do Senhor e não o seu caminho. Mas o mais incrível de tudo isso, né, que aconteceu comigo, ainda que o podcast foi tão incrível saber que o Senhor me deu uma promessa e que Ele está cumprindo essa promessa, porque eu estou falando com vocês aqui, essa promessa já está sendo cumprida, o meu testemunho já teve 33 mil visualizações e eu não fiz nada. Quando meu testemunho começou a ser visto no YouTube, eu não fiz nada, eu estava simplesmente lá, permanecendo, mesmo meio a dificuldade, e o Senhor começou a fazer algo. Eu não fiz nada, o Senhor fez tudo. O Senhor compartilhou a minha história, porque Ele disse pra mim, há 1 ano atrás, que era pra mim fazer o vídeo, que Ele iria fazer aquilo. Mas eu já tinha perdido a esperança e do nada aconteceu, porque eu permaneci. Mas algo muito interessante eu quero compartilhar com vocês, que eu anotei, é que eu já até falei sobre isso aqui, que quem permanece firme faz seu legado ir mais longe, né? Isso é muito bom, eu vi isso na escola. E também, quem não permanece não verá a revelação, mas quem permanece irá ver a revelação. E eu entendo que quando eu permaneci, eu entendi a revelação do Senhor em relação à minha vida. Eu entendi tudo que Ele queria fazer nesse tempo. Eu tive coragem para ficar até o final. E nesse final, sabe o que eu entendi? Eu entendi que era preciso eu ter saído da minha casa, do meu conforto, do lado do meu marido, do lado da minha família, e para um estado totalmente diferente, com pessoas diferentes. Foi preciso eu perder todo o controle da minha vida para que o Senhor controlasse a minha vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes no meio do nosso conforto, da nossa família, da nossa casa, como eu já disse antes, a gente vai ter essa sensação de que tá tudo no controle, eu posso fazer tudo. E eu tinha essa sensação, eu estou no controle, eu posso fazer tudo. E eu controlei minha vida literalmente. E quando eu perdi todo o controle, eu entreguei o controle para o Senhor. E a partir do momento que eu entreguei as minhas dores, os meus medos, as minhas limitações, a minha tristeza, quando eu descansei no Senhor, Ele começou a agir sobre a minha vida.
Então é preciso entregarmos o controle e somente permanecendo nós vamos entender a revelação do Senhor. Então, resumindo, de tudo incrível que Deus fez nessa escola, a coisa mais importante foi eu entender que eu precisava perder o controle para o Senhor estar no controle da minha vida. Então, muitas vezes perder o controle não vai ser algo ruim, vai ser algo necessário para entendermos que aquele que controla o mundo, que é autor da nossa história, precisa controlar a nossa vida. Então, pela primeira vez na minha vida, eu fiquei feliz em perder todo o controle. No final, eu entendi que o Senhor tinha um propósito para mim. Isso foi muito bom. E eu compartilhei essa história porque eu não sei se você está passando por alguma situação em que você olha para os dois lados e não vê pessoas te ajudando, não vê coisas acontecendo, mas permaneça aonde o Senhor mandou. Assim como ele falou com os discípulos, permaneça que eu enviarei a promessa, eu enviarei o Espírito Santo. Permaneça porque eu enviarei o propósito que você precisa viver, assim como foi na minha vida. Ainda que seja difícil, o Senhor pediu para que você permaneça, não desista do que o Senhor tem para a sua vida. Se o Senhor falou que a sua família vai ser salva, permaneça orando, permaneça buscando. Se o Senhor falou que você vai ser influenciador, permaneça nos pés dele, sempre nos pés dele. No momento certo, ele vai querer que você seja visto, mas antes de ser visto, nós precisamos permanecer. E aí, quando o Senhor querer divulgar a sua história, a sua vida, aí sim que você precisa permanecer, mais ainda, em nome de Jesus. É isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Deus é bom, eu estou muito feliz por compartilhar esse vídeo. E resumindo, eu vim embora para casa, eu fui para São Paulo. Na verdade, fui para o centro de São Paulo. A gente ficou perto de uma cidade chamada Caieiras. Estava tendo muitos desabamentos, muitas pessoas morreram. A gente foi para essa cidade, depois saiu da escola. Não conseguimos transporte, eu e a minha amiga e o namorado dela. Não conseguimos, na verdade, não era namorado dela, era amigo da gente. Hoje é namorado, eu preciso falar sobre isso aqui, pelo amor de Deus. E a gente saiu da escola e aí a gente não tinha transporte para voltar para São Paulo. Os metrôs estavam parados, estavam tudo parado. A única maneira de voltar para São Paulo era de Uber. E a gente conseguiu um homem de Deus que estava vindo para São Paulo porque ele foi buscar uma pessoa e essa pessoa estava em um lugar que não estava tendo acesso por conta das chuvas. Fomos para São Paulo e no caminho de São Paulo o Senhor gerou uma palavra no meu coração, que está na Bíblia, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e vivem segundo o seu propósito. E isso começou a gerar meu coração, e ainda naquele desespero, sem saber como eu ia chegar em São Paulo, junto com meu filho pequeno, passando tantas coisas ruins, o Senhor colocou essa esperança. Eu comecei a profetizar, falar essa palavra. Cheguei em São Paulo, me hospedei no hotel, uma amiga minha veio me ajudar, né, cuidar do meu filho para me fazer as compras de todos os equipamentos do podcast, tudo que eu precisava fazer naqueles dias, e eu consegui. Foi muito cansativo mesmo, foi muito corrido, mas foi leve. Chegou em São Paulo meu filho, ele não dormiu também, né? Ele ficou muito agitado na casa, no apartamento que a gente ficou. E eu fiquei um pouco preocupada com isso. Eu quero falar depois como foi que eu resolvi o problema do meu filho de conseguir dormir. Como foi que eu lidei com essa situação. Como foi que ele foi curado. Meu filho está curado, meu filho já está dormindo. Eu vou deixar para falar isso em outro vídeo. Mas uma amiga me ajudou ficando com meu filho. Eu consegui comprar todas as coisas para o podcast. Eu voltei para casa sã e segurança. Eu retornei pro meu lar. E quando eu cheguei em casa, eu fiz uma oração ao Senhor. Eu sei que a gente faz essa oração, eu sei que você talvez já fez essa oração, ou você nunca fez, precisa fazer. Mas pela primeira vez na minha vida, de forma sincera, eu falei para o Senhor: Pai, a partir de hoje, eu não quero mais viver o centro da minha vontade, mas eu quero viver o centro da sua vontade. Faça de mim o que o Senhor desejar, e eu confiarei no Senhor. E eu falei isso de forma realmente verdadeira. E comecei a viver uma vida totalmente diferente depois daquele tempo. Passo por dificuldades, sim. Recentemente, agora eu passei por um desafio, né, até em relação ao podcast. Um desafio que me entristeceu. Mas no meio dessa tristeza, no meio desses desafios, eu sempre lembro dessa palavra. Que eu preciso permanecer. Que eu preciso tirar o controle das minhas mãos. Entregar o controle nas mãos do Senhor. Porque mais Ele fará. E eu estou agora só esperando o próximo passo do Senhor para me agir. Mas eu estou descansando nele. E esse vídeo é para você também, que precisa de uma resposta, que precisa permanecer. Permaneça até o fim. Sabe que o Senhor ele vai fazer muito mais além do que você tem sonhado e desejado. Gente, muito obrigada. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco maior do que os outros, mas eu queria muito compartilhar com vocês. Muito obrigada por você ter ouvido até aqui. Compartilhe esse vídeo com pessoas. Comentem aí pra mim se você já passou por alguma situação que teve que permanecer, que foi difícil, assim como é a situação que eu passei. Compartilhe comigo a sua história. Eu quero conhecer você, quero conhecer a sua história.
história. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. E muito obrigada por você ter assistido até aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Amém. Beijo, Deus abençoe.